spoilers aí de quem vai falar agora, né? Então, boa tarde, feliz de ouvir a querida Márcia. Então, vamos então já aproveitar isso daí. Léo também está aqui acompanhando as nossas apresentações, ele que iniciou hoje o dia, então chamar aqui para o nosso palco online a Márcia, então trazer ela para cá para dar um oi para a gente. Oi, Márcia, tudo bom? Oi, obrigado. gente, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, né, nessa tarde de sábado aí, então dando seu tempo aí em compartilhar com o pessoal conhecimento aí de astrologia, né? Então agradecer aqui em nome meu, da minha irmã e da Regulus por estar aqui hoje com a gente. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Então, para não tomar muito tempo seu, Márcia, fica à vontade, pode compartilhar com o pessoal. A Márcia vai falar, né, sobre Urano e Saturno aí. Então, o palco é seu. Boa palestra aí. Obrigada, gente. Olha, como eu estava falando, pode começar mesmo, então, né? Vai lá. Tá. Para mim é um prazer estar aqui. Tem um gostinho especial, né? Eu frequentei a Regulus durante 4 anos, né? Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu já tinha estudado astrologia, mas senti essa necessidade de fazer começo, meio e fim, como eu vejo hoje em dia nos meus alunos, né? E encontrei na Regulus toda essa estrutura, e é um trabalho muito bonito que vocês vêm fazendo, porque vocês, a Renata e o Arthur, já são a 3ª geração. E eu vou falar aqui de gerações também na minha palestra. Então, isso tem muito valor, né? O professor Valdir, que é o avô deles, invariavelmente ele estava sempre presente, sempre era ele que abria a porta quando a gente chegava. O valor dele na astrologia é inestimável, né? Eu acho que ele que influenciou aí toda uma época, né, de astrólogos, uma geração toda, né? Depois o Alexandre, o filho dele, anda até hoje, né, carregando toda essa estrutura aí com uma maestria, e agora os filhos participando, então isso é muito legal. Então, eu reencontrando aqui muita gente, né? Para mim é como estar em casa, é uma volta ao passado aqui. Parabéns, viu, para todos vocês. E essa homenagem ao professor Valdir eu acho fantástica. Obrigado. Porque ele é professor de todos nós, na verdade, né? Ele foi o professor de todos nós. Bem, essa pintura, gente, já falando aqui da nossa palestra, é uma pintura do Giorgio Vasari, mais ou menos ali de 1555, e as reproduções na internet nunca são tão boas, né? Mas é uma pintura que mostra a castração do Urano, do deus Ouranos, ou Urano, né? Na mitologia grega. E pelo Cronos, pelo seu filho ali, né? O filho castrando o pai. Então, esse mito, eu sempre fiquei assim bastante encafifada com esse mito, sabe? Porque ele tem muita informação para trazer para a gente. E a questão é que a quadratura, agora na astrologia, a quadratura entre Urano e Saturno, que a gente teve em 2021, muita gente fica achando que acabou, né? Porque a gente pode fazer uma transposição desse deus Ouranos, do Urano, para o nosso Urano, e do Cronos para o nosso Saturno. Não são a mesma coisa. Eu vou explicar tudo isso, tá? Não são. Até tem gente que acha que o Prometeus tem mais a ver com Urano, com o nosso Urano e tal, mas eles trazem o nosso Urano e o Saturno da astrologia, como numa árvore genealógica, eles trazem um tanto disso, né? E por que eu estou trazendo esses 2 personagens hoje? Porque a gente acha, então, como eu estava dizendo, que esse trânsito acabou,
mas não acabou. Que é a quadratura entre Urano e Saturno. Nos próximos 2 meses, nós vamos ter um pico desse trânsito, tá? E vai pegar exatamente as eleições do Brasil, tá? Então, se a gente pensar que no nosso Saturno, né, voltando lá para a origem dele, do Cronos, o que tem por trás são forças arquetípicas, né? São as bases da origem, né, do que a gente vê na mitologia, do que a gente conhece. É sempre assim, a mitologia traz essas forças arquetípicas, assim como a astrologia também. Então, quando a gente investiga a ancestralidade, antes de ter havido o sincretismo, porque foi assim, primeiro teve a mitologia grega, certo? Que é com esses mitos, Cronos, Ouranos, depois veio a mitologia romana, que eles pegaram muito da mitologia grega. Então, o Cronos da mitologia grega se tornou o Saturno da romana, né? O Ouranos se tornou o deus Urano da mitologia romana. E na astrologia a gente utiliza essa mitologia romana. Então houve um sincretismo, né? Uma mistura dos sentidos, tá? Mas não importa, o que importa para a gente é que o que está pulsando atrás disso, essas forças arquetípicas. E a gente acha que é uma coisa distante, e não é, porque tudo isso está pulsando dentro de nós, na nossa psique, né? Então, quando a gente volta a falar do trânsito de Saturno e Urano, que é essa quadratura que nós estamos tendo agora, e neste momento que nós estamos vivendo, a gente voltou a falar do quê? Democracia? Mas isso é democrático? Isso não é democrático? Não, mas está havendo uma insubmissão à democracia. Tá? Eu não estou falando aqui de um lado ou do outro, ou de Lula ou de Bolsonaro. Eu estou falando do Zeitgeist, que é um termo alemão que fala do espírito de uma época, né? De um conjunto de características genéricas de um determinado período de tempo, né? Um clima. E este clima vem vindo mais acirradamente desde 2021. Então, nós estamos falando um recorte desse período do tempo nessa palestra, tá? E a gente vê como resvala no que nós estamos vivendo, e até daí aparecem figuras políticas como que encarnando, né, esses arquétipos. É muito interessante isso. Então, se a gente pensar, o Cronos, que é o filho que castrou o pai, ele era um titã, né? Os irmãos dele, eles todos faziam parte dos hecatônqueros, aqueles seres com 50 cabeças, 100 braços, né? Os cíclopes, que são os gigantes de um olho só, né? Então, vamos pensar de uma forma simbólica, tá? Porque estas forças são manifestações elementares, são forças selvagens, né? De uma insubmissão dessa natureza nascente, são forças brutas da natureza. Então, quando tem ali o mito todo da formação do mundo, da teogonia, né, da criação do mundo, estas figuras, estes monstros, eles aparecem como as forças que se opõem à ordenação definitiva da vida para poder o mundo existir, né? Então, eles simbolizam os terremotos, os vulcões, as tempestades, né? Que, na verdade, são os desejos terrestres numa atitude de revolta, tá? Contra o espírito harmonizante lá do Deus, do céu, do Ouranos, tá? Que o Ouranos, o que ele trazia? Uma espiritualização harmonizante. E estas forças terrestres, elas se rebelavam, né, contra isso. A meta delas era uma dominação e um despotismo, né? Então, voltando aqui à castração do Ouranos pelo filho Cronos, né? Acontecia o seguinte: Urano copulava
o Ouranos, né, o deus do céu, copulava com a Gaia, ou com a Geia, com a Terra, né? Então era um ser celeste que trazia a energia divina, né, para que convergia sobre a Terra. Essa era a mitologia, certo? Santificando, garantindo prosperidade para o ano vindouro, né? E o Urano, ao copular com a Gaia, ele gerou filhos que foram esses titãs, que o Cronos era um desses filhos. Mas quando eles nasciam, o Uranus, que era lá do céu, o Urano, né, ele sentiu repulsa aos filhos, né? E ele os devolvia ao seio materno e os prendia ali na zona do Tártaro, no ventre da mãe, da Gaia, né? Para viverem ali para sempre presos, porque ele sentia repulsa a esses filhos, né? E também ele temia ser destronado por eles. Então aqui a gente já tem uma repressão e uma rejeição do pai. Vamos pensando em tudo isso. Um filho que simboliza as forças brutas da terra contra o espírito, né? E contra as forças harmonizantes. Aqui a gente já pode pensar da luta do intelecto, e por isso que eu falo, é tudo dentro da gente, do intelecto e do racional contra os instintos, porém, né? E o que está acontecendo hoje em dia? Uma polarização, mas eu já vou chegar lá. Então, o que aconteceu? A Geia falou que queria aliança com algum filho para depor esse pai, porque ela não aguentava mais os filhos dela não conseguirem nascer. Nenhum filho topou, o único que topou foi o filho caçula, que era o Cronos, né? Então, o que aconteceu? O Cronos fez uma aliança, né, com a mãe contra o pai e causou a separação do casal. Pensem nisso numa família, né? Se um filho faz uma aliança com a mãe para excluir o pai daquele sistema, até em constelação familiar ou nas terapias familiares, né? Eu vejo, porque eu acompanho isso também, que eu atendo famílias. Então, o que acontece? É uma desordem, né? Então, por que eu falo que esse mito é muito rico? Porque mostra uma ambição do filho, um pai que fica castrado, impotente, que é renegado ao mundo da ostiositas, né? Que ele fica numa ociosidade, tá? E o Cronos, ao assumir o poder, ao invés de ele ter sido um bom líder, ele simplesmente repetiu o pai. Quer dizer, ele se tornou um tirano, da mesma forma como nós vamos ver. Então, isso é uma desordem da natureza, né? Se acontece isso numa família, é uma desordem. O filho assumiu o lugar do pai, tá? E o que é importante para a gente também nesse mito é que os dois lados não conseguiam se aceitar e se reconhecer. O pai teve uma inaceitação pelo filho e os filhos também não queriam obedecer ao pai, queriam se rebelar contra o espírito, né, o céu, tá? Então, essa outra pintura, que é do Goya, é muito forte, mas este é o Cronos, que quando ele cresceu e assumiu o trono, ele fez a mesma coisa que o pai, só que ele engolia os filhos, tá? Então, é exatamente a mesma coisa que o pai fez. Ele não inovou, tá? Ele também tinha medo de ser deposto. Então, pensem neste Cronos, que depois a gente vai pensar num Saturno, que ele trazia essa rejeição do pai, né? Esse sentimento de inadequação, que ele estava errado. Então, falando muito rapidamente aqui, o que é a psicanálise? Porque é assim que eu faço nos nossos cursos online, né, da astrologia psicológica. A gente vai juntando muita coisa da psicanálise, do Jung, da astrologia. Então, a psicanálise nos trouxe este conhecimento, que dentro de nós existem os impulsos, que é este id aqui, né? Que falam, eu quero alguma coisa agora, eu estou com fome, eu preciso ser saciado. O superego,
que fala, isso não pode, as regras sociais não permitem, as pessoas educadas não fazem isso. E o nosso ego tenta encontrar uma solução de compromisso. Peraí, como é que eu vou satisfazer esses impulsos de uma maneira que eu não saia por aí matando uma pessoa, né? Então, a gente pode fazer uma correlação com o planeta Saturno na astrologia, entre outras correlações de Saturno, porque nós estamos lidando com um sistema simbólico que tem várias camadas de leitura, né? Uma das possibilidades é essa, tá? Então vamos pensar que no cerne, lá nas profundezas do Saturno, existiu uma rejeição do pai, e ele ficou com essa rejeição. E a gente sabe que um filho, quando é rejeitado e que fica com esse sentimento de inadequação, de que estava errado, ele pode ficar, né, o que acontece sempre, com superego muito rígido, castigador, falando você não é bom, você é inadequado, você o teu pai não gostava de você. E muitas vezes a pessoa reproduz isso e quer impor a própria ordem, tá? Também, tá? Com os filhos futuros daí. Agora vamos um pouco para a astrologia, que depois nós vamos voltar para essas correlações. O que acontece é que a gente acha que essas quadraturas entre Urano e Saturno acabaram em 2021. Então, eu tenho uma notícia para falar para vocês. Não é que o sonho não acabou, o pesadelo não acabou, porque os próximos 2 meses a coisa vai pegar. Então, nós tivemos, em fevereiro de 2021, a quadratura do Saturno em Aquário e do Urano em Touro, né, aos 7 graus. Em junho, a quadratura de Saturno em Aquário e Urano em Touro aos 13 graus. E em dezembro, aos 11 graus. Aí todo mundo esquece dessa quadratura de Urano e Saturno. Ah, acabou. Não acabou, gente. Então, em 2022, vamos ver o que vai acontecer astrologicamente, pensando nesse Uranus, nesse Cronos, mas que a gente volta para isso já já, tá? Então, vamos lá. Desde o dia 19 de julho até começo de agosto, dia 6, o Urano estava flertando com o nó do norte. O Urano ainda estava no movimento direto, fazendo uma conjunção no grau 18 com o nó do norte, aí quase um mês aí, né? 20 dias, mais ou menos. Então, o nó do norte, a gente sabe que, assim, ele aponta, né, uma direção para a gente seguir. Quer dizer que já veio vindo, sempre ele se encontrando no grau 18. Uma questão aí apontando para as questões uranianas, de uma certa rebeldia, de uma quebra de paradigmas, tá? Aí, agora, quinta-feira, o Urano estacionou, ainda está estacionário, mas amanhã ele já começa a andar para um movimento retrógrado, tá? E justamente isso aconteceu também nos 18 graus. Então, quem tem algum planeta em touro ou em signos fixos, no grau 18, foi acionado por tudo isso, está sendo, tá? E o Saturno começou a retrogradar no grau 21 de Aquário desde começo de junho, desde 5 de junho, tá? Vamos lá. Então, agora, daqui um mês, de 23 de setembro a 23 de outubro, nós vamos ter quadratura entre eles, novamente, com uma orbe de só 1 grau de distância, porque o Urano está retrogradando e está se aproximando, tá? Porque ele é mais lento, né? Bom, de 1 a 11 de outubro, eles estarão no mesmo grau, no grau 18 de novo, tá? O Saturno em Aquário ou Urano em Touro.
E o que vai acontecer neste período, de 1 a 11 de outubro? Exatamente, nós vamos ter o primeiro turno das eleições no Brasil, tá certo? Bem, no dia 23 de outubro, o Saturno começa o movimento direto, e daí ele vai começar a andar para frente. Mas mesmo assim, no segundo turno, que é dia 30 de outubro, eles vão estar com uma distância, uma órbita de somente 1 grau e 20 minutos. Anotaram, tá? Essa informação? Existem astrólogos nos Estados Unidos que consideram que essa quadratura de Saturno com Urano vai até começo de 2023. Por isso que eu digo que o sonho não acabou, ou o pesadelo, nós estamos em pleno, porque plena quadratura, porque nós estamos falando de planetas de movimento lento, tá? Ok? Bem, então vamos ver um pouquinho dos nossos personagens. O Urano, ele tem essa conotação mais da mente, né, do céu, de uma nova ordem, né? Eles se mudaram. Vejam, a gente não pode fazer uma transposição direta, tá? Tem um sincretismo, mas o Urano e Saturno que a gente usa na astrologia tem outras conotações também. Mas eles trazem um núcleo. O Saturno, simbolizando, lembram das forças terrestres dos titãs? Então, uma velha ordem, ele não quer mudar, ele tem um pé muito mais na Terra do que o Urano, que é mais no céu, né? Então, o Urano, ele quer romper, quer inovar, quer trazer mais liberdade. O Saturno quer conservar o que se tem. O Urano, um novo tempo, modernidade. O Saturno, apegado ao status quo, às tradições, às estruturas vigentes. Então, é como se fosse uma corda puxando para os dois lados. Aqui está o símbolo da conjunção, que é quando começa o ciclo. Nós estamos em pleno ciclo na última quadratura entre eles, tá? Mas é uma conotação muito parecida, tá? Então, não existe uma possibilidade de conciliação entre essas duas tendências, uma razoabilidade, nem uma coisa nem outra. São dois lados da mesma moeda que funcionam na mesma sintonia, como um espelho, tá? Então, a gente pode lembrar do que eu falei inicialmente, desse zeitgeist, desse espírito de uma época, o climão, tá? Arquetípico. E aí aparecem figuras que incorporam esse climão, né? E o povo também. Então, do lado positivo, nós podemos pensar que são tensões necessárias para poderem haver mudanças de paradigmas, tá? Não é de todo ruim. É parte de um momento necessário de evolução para mais abertura, mais liberdade, mais autonomia, tá? Qual que é a saída? É porque esses dois, é como se um falasse assim, essa cor é verde. O outro vira e fala, não é verde. Não, é verde. Não, não é verde. E ficam assim. A saída, ao meu ver, é enxergar de um terceiro lugar, tá? Não estou falando da política agora, mas de coisas muito maiores, olhar de fora para essa polaridade que não consegue ouvir o outro, tá? Existe uma imposição dos dois lados, né? Tem que ser do meu jeito. Vocês lembram lá, o Uranus, ele só queria as forças espiritualizantes, harmonizantes. Os outros falavam, não, vai ser força terrestre, tá? Então, cada um quer impor o seu jeito. Vamos lembrar agora, o Urano, ele tem uma órbita de 84 anos. O que quer dizer isso? Ele leva 84 anos para voltar ao ponto inicial. O Saturno, ele tem uma órbita entre 28 e 30 anos. Então, a conjunção, que é quando começa um ciclo, acontece geralmente de 45 a 46 anos. A Bernadette Brady, que escreveu aquele livro Predictive Astrology, que é muito bom, ela vê, toda vez que começa um ciclo entre Urano e Saturno, como um ciclo
quando se dão aspectos, melhor dizendo, como, e aspectos tensos ou a conjunção, como característica de frustração, de progresso lento, mas também de inovações. Isso é muito importante. Então, nós tivemos, em 1897, um encontro, começou um ciclo entre eles, em Escorpião, que foi quando, aqui no Brasil, né, foram criados os telégrafos, bondes, teve a invenção do rádio mundialmente, olha aí a inovação. Em 1942, eles se encontraram em Touro, em plena Segunda Guerra Mundial, e foi quando houve a criação da ONU, outra inovação. Em 1988, foi em Sagitário que foi a nossa Constituição, a Constituição da República do Brasil, tá certo? E o início da desintegração da União Soviética, que é o mapa como a gente conhece hoje, tá? Em 2032, eles vão se encontrar novamente em Gêmeos, começando um novo ciclo. Júpiter também vai estar em Gêmeos, tá? Se a gente pensar que neste momento nós estamos passando pela última quadratura minguante entre Saturno e Urano, e em 2021, 2022, não é no mínimo curioso que estejamos escutando questionamentos agora sobre a Constituição? Vira e mexe político falando, não, mas isso a Constituição garante, isso é uma desordem, estão querendo pôr abaixo a nossa Constituição, as nossas leis, né? Ao mesmo tempo, chegou Putin querendo anexar territórios novamente à Rússia, não respeitando o desmembramento que foi feito lá em 88, desmembrando a União Soviética. Pelo menos a sensação que dá é que ele está querendo novamente o empoderamento da Rússia, né, para voltar a ser aquele poderio da União Soviética. Não sei, tá? Não dá para entrar no mérito agora. Agora, vamos pensar nos ciclos individuais, que agora vamos trazer um pouco para o individual, que é onde pega na gente as coisas, né? Então, por exemplo, se a gente pensar que os ciclos de Saturno obedecem aos setênios, aos 7 anos, que isso já nos traz tanta informação, isso é tão rico na astrologia, né? As quadraturas. Aos 21 anos, nós temos uma quadratura de Saturno. E aos 21 anos, aproximadamente, tá, gente? Depende do caminhar do planeta, da retrogradação, mas aproximadamente aos 21 anos, acontece também a primeira quadratura de Urano. Então, esta fase é um marco na nossa vida, tá? São quando os dois ciclos coincidem numa sincronicidade maravilhosa. É quando acontecem as mudanças de paradigmas, quando a gente se lança num novo momento da vida, quando existe uma pressão para ir além, uma insatisfação, não, como está tudo até agora, eu preciso mudar. São as crises transformadoras, mas que têm muita força criativa, de muita liberdade e autonomia, tá? Então, aos 21 anos, é esse momento. Engraçado, gente, quando eu estava preparando essa palestra aqui, eu fiquei lembrando da minha própria vida, como esses momentos são verdadeiros turning points mesmo. São momentos de virada mesmo. Aos 42 anos, vejam que Urano faz uma oposição a ele mesmo, a posição que ele estava no mapa natal, tá? E coincide com a oposição de Saturno a ele mesmo. E a gente sabe também que dos 39 aos 42 anos, também nós temos a quadratura de Plutão a ele mesmo e de Netuno a ele mesmo, que é a famosa idade do lobo, né? Que o homem procura mulheres mais jovens, termina casamento. Eu, por exemplo, tenho muitas alunas nessa faixa etária que estão buscando transição de carreira.
e buscando a astrologia também como uma opção, tá? Então, são momentos desse conflito, mais simbolicamente, entre o céu e a terra. Né? Depois, ali tem o segundo retorno de Saturno, para umas pessoas 57, 58, para outras por volta de 60, e logo em seguida já vem outra quadratura de Urano. Depois, os ciclos seguintes, né, as quadraturas e oposições de Saturno, que a última por volta de 80 anos, e já 83, 84, o Urano volta ao ponto inicial do mesmo grau e minuto em que a pessoa nasceu. É o retorno de Urano, que são marcos na vida, né? Pontos de virada, né? Existem, infelizmente, também muitos falecimentos nessa época, né? Depende tudo do mapa da pessoa. Então, voltando para o individual, né? Para a gente entender bem esses nossos personagens, quando nós temos Urano num mapa em configurações tensas, por exemplo, um T-square participando, né, de um T-square, de um iode, ou de uma grande quadratura, ou Urano, ele é o planeta focal de um T-square ou de um iode. Eu acho que tem aí uma aluna que já entrou, deve ter mais alunos meus aí. A gente fala muito isso em aula, né? Que é uma observação muito rica essa. Quando Urano está angular, está junto aos ângulos, principalmente se estiver tendo aspectos tensos. Urano nas casas 4, 8, 12, ele fica muito inconscientizado. Um Urano sem aspecto, um Urano retrógrado, a pessoa fica meio à mercê daquelas energias, né? Sem consciência. Quando ele é o planeta focal entre os nodos, ou o ponto médio entre os nodos também, um Urano em conjunção ao nodo sul, a pessoa traz karmicamente toda aquela informação do Urano, de ter que mudar, de uma rebeldia, num stellium, quando Urano é o planeta mais lento, por exemplo, tá? Como é que é a angústia do Urano? Porque cada um tem as suas questões, tá? Então, como é que o Urano se sente? É isso que a gente procura abordar na astrologia psicológica, tá? Então, assim, uma ansiedade, uma insatisfação constante, né? Uma rejeição ao que é seu, né? Tudo que construiu, precisa mudar tudo, a carreira está péssima, o casamento está péssimo, está tudo péssimo, tem que mudar, né? Ele quer que mudar. Lembra lá do Uranus também, que rejeitou os filhos? Que tudo tem que ser diferente do que é. Uma inaceitação em como as coisas se apresentam. Olha, eu não sei como vai ter que ser. A única coisa que eu sei é que como está, não dá. Não é assim que a gente ouve os clientes falarem, né? O tempo todo, né? Então, precisa... Como é que ele resolve? Ele busca mudança, precisa haver alguma mudança nesse negócio aqui. E ele faz cortes abruptos. Eu sempre correlaciono muito Urano com situações psíquicas de abandono, porque aquele fui, né? Que abandona mesmo, tá? Então, esta premência por mudanças é que leva aquele progresso lá, que a Bernadette Braid fala, inovador, fazer diferente de como tem sido feito até agora, uma rejeição ao antigo, tá? E qual é a outra problemática do Urano? Ele tem meio que um medo do instintivo, das forças sem controle. Vocês lembram lá na mitologia? Olha como é lindo isso. Como o Urano sentiu repulsa aquelas forças instintivas, sem controle, né? Primitivas. Então, como que ele reage? O Urano, que é o regente de Aquário, muitos aquarianos têm esse sistema de defesa, de distanciamento, detachment, é meio assim, um desligamento, a pessoa se desliga daquela situação,
sabe? Ele não está presente naquela situação, a maneira que ele resolve, né? Racionaliza, lembra que é o do céu? Racionaliza. Mantém uma distância prudente, olha, sabe, quilômetros de distância, por favor. E uma falta de intimidade também. E as dificuldades é nessa subjetividade, como eu sou, a minha pessoalidade, como que eu me sinto, como que eu sou como pessoa, não social, mas a pessoa, tá? Então, a mesma coisa o Saturno. Quando o Saturno estiver em configurações tensas, X-square, participando, né, de X-square e O de grande quadratura, como o planeta focal de um X-square ou do Ió, de um Saturno angular, também com planetas com aspectos tensos, nas casas 4, 8, 12, muito inconscientizado, sem aspecto, retrógrado, ponto médio entre os nodos, conjunção com o nó do sul, estélio, onde ele seja o planeta mais lento, né? Todas essas condições trazem essas questões de um Saturno muito regredido, um Saturno que não está funcionando bem, muito primitivo, que quando ele funciona bem, não é ótimo, não, é bem menos disso que eu estou falando agora, que eu vou falar agora, tá? Então, o que aparece? Medos, em geral. Medo de ser suplantado, como Cronos, por isso ele engoliu os filhos. Medo de perder o que foi duramente conquistado. Lembrem-se que ele tem essa questão muito mais terrestre, né? E ele é o senhor do tempo, então ele leva tempo construindo. Como que ele resolve essa angústia que ele sente por dentro? Ele fica mais enrijecido, ele restringe mais, ele põe mais limite, ele organiza mais, ele fala, nós temos que seguir o princípio da realidade. Impulsos, calem a boca. O que vai valer aqui agora são as regras. Então, ele mantém, solidifica, né? Ele quer manter, quando ele se sente ameaçado, ele quer manter as estruturas de uma forma muito sólida. Ele também está sempre relacionado com a falta, então ele busca muita previdência, antecipação, vai faltar, em 2023 vai faltar, já me antecipo e compro um monte de coisa e coloco lá na despensa, né? São os movimentos saturninos, capricornianos, né? Esse medo da inadequação que ele traz também, medo das falhas e dos erros, lembra que eu falei? Nos casos do Saturno mais regredido. É um superego que castiga, que nunca está bom o suficiente, muita autocobrança, né? Então, como que ele resolve? Muitas vezes ele vai buscar uma superioridade no mundo externo, né, através da ambição, da profissão, porque ele se sente muito inferiorizado. Não quer dizer que sempre seja assim, claro que não, quem está tendo sucesso profissional. Estamos dizendo nos casos em que seja problemático, tá? Ele vai buscar sempre, nunca tá bom, então eu preciso me aperfeiçoar, superação, melhorias. E sempre ele está ligado com as nossas faltas e carências, né? É o que falta. Então isso leva a processos depressivos e de medos, às vezes até pânico, né? Porque é um superego ali muito castigador, falando dentro da pessoa, você é uma porcaria. Eu vou te mandar para a zona do Tártaro, porque você não funciona direito, tá? Tá? Então, muitas vezes, os movimentos saturninos, capricornianos, vão nessas tentativas de preenchimentos externos, tá? Quando esses dois se juntam, então, a continuidade e estabilidade no que foi dura... Pensem ali uma criança fazendo um castelinho de areia na praia. Ela está ali 3 horas sob um sol ardente fazendo castelo de areia, vem aquele amiguinho, né, pentelho e pimba, e pisa, e destrói. Então, toda a continuidade, estabilidade que o Saturno tanto busca, que levou tempo, no momento seguinte, ele falou, quer saber? Chega da minha profissão, eu vou destruir tudo, é uma profunda insatisfação, né? Uma mudança radical e súbita, mas não é só na conjunção, nas quadraturas também, que é o momento que nós estamos vivendo,
tá? Por exemplo, essa estrutura não serve, tem que ser derrubado, algo novo seria melhor. Será que seria, gente? O Cronos, ele simplesmente repetiu o pai. Eu acho que algo novo seria melhor, muitas vezes, com certeza, porque a terceira geração, como a Renata e o Arthur, a terceira geração, que foi a dos Zeus, conseguiu, né, trazer uma nova ordem, sem fazer essa repetição aí do Saturno, tá? Então, o Saturno com Urano é muito assim, se hay governo, eu sou contra. Já ouviram essa frase? Tá? Lembrem-se do que eu falei da Bernadette Braid lá, que também é um momento dos inovadores, tá? Então, como sempre, nós temos que ver como está a conjunção em relação ao todo do mapa, ou a quadratura, tá? Sempre tem que ver como está se dando a integração na personalidade. Então, nós vamos ver alguns mapas da geração dos anos 40, tá? Que tinham esta conjunção Urano-Saturno, tá? Nasceram durante a guerra, mas foram jovens nos anos 60, né? E esta conjunção foi o planeta focal entre os nodos, e que eles trouxeram uma quebra de paradigmas. Eu estou falando dessa geração, Caetano, Gil, Paul McCartney, todo mundo aí, tá? Que é uma geração brilhante. Até no fim de semana passado, quando teve o Braço Aberto, teve uma pessoa que falou do Urano, né, em Gêmeos, como essa geração foi brilhante, e realmente foi. Então vamos olhar um pouquinho para essa geração. Nós tivemos a geração silenciosa, que foi chamada silenciosa, entre 1925 e 45, e a partir de 45, mas também não é exato, isso é o que se chama, né, baby boomers, mas desde os anos 40 até mais ou menos 3, 4 anos a mais, a menos, os anos 60, tá? Que eles... A geração silenciosa não é que tinha conjunção aí, tá? De Saturno e Urano, é só o slide que está mostrando. Mas esta geração, desculpem, teve exatamente em 42, teve, tá? Então, o que viveu essa geração? Após Primeira Guerra Mundial, o início da Grande Depressão, lá dos 29, 30, viveu em plena Segunda Guerra Mundial a geração anterior, dessa que nós vamos falar, tá? Os pais deles, ok? Estrutura militar como exemplo para famílias e empresas, tradicionalismo, respeito à religião, orgulho nacionalista. O negócio dessa geração é o seguinte, vamos respeitar, porque o negócio é feio, uma guerra antes, uma guerra durante, depressão, ou a gente trabalha aqui para sobreviver, para manter a família e obedece o chefe, ou a coisa é de morte, né? Passaram por coisas extremamente penosas. Os baby boomers, que são os que foram jovens nos anos 60, foram os inventores da era paz e amor. Já tinham aversão aos conflitos armados. Vocês lembram como eles se rebelavam contra a guerra do Vietnã? Preferiam música, artes, cultura para a evolução humana. Tinham aversão a guerras, que era o que os pais deles tinham passado. Foram os hippies, a cultura alternativa ou contracultura, tá? Então, eles fizeram essa ponte entre o velho e o novo, uma nova era, porque é quando começa, né? 42 que teve a conjunção, e não é só no ano de 42, eles pegaram todo esse influxo energético, né? Como vai ter de novo em 2032. Então, tradição e necessidade de reformas passou a acontecerem as reformas sociais. E o conflito com as autoridades estabelecidas era uma característica dessa geração. Então, nós temos aí os personagens, né? O Paul McCartney, vejam a conjunção aqui, Urano-Saturno como planeta focal entre os nodos, estão vendo?
tá? Isso ganha uma amplitude extrema, porque é como se a pessoa tivesse uma tarefa kármica para trazer essa energia uraniana, né, para essa vida, tá? Então, claro que os Beatles inovaram. Eu não vou pôr o mapa dos 4 Beatles aqui, tá? Mas são todos dessa geração. Claro que trouxeram inovação. Teve questões na juventude, álcool, maconha, quando, né, a outra geração não fazia nada disso. LSD, heroína, ele foi preso em Barbados, na Suécia, foi deportado do Japão. É claro que eles trouxeram uma quebra de paradigmas, né? Então, o Paul McCartney, gente, olha que coisa incrível. O Paul McCartney nasceu 18 de junho. 8 dias depois nasceu o Gil, né, o Gilberto Gil. Então, também esse Saturno e Urano aqui, também como planeta focal entre os nodos. Gente, este é um mapa solar do Gilberto Gil. Isso quer dizer que não está o horário correto, ok? Eu tinha esse mapa no horário correto, na hora aqui de preparar a palestra, não estava encontrando, maior correria, não consegui ir atrás, tá? Não olhem para as casas, tá? Então, vamos lá. Vejam aqui a conjunção 2 e 6 de Gêmeos, quer dizer, eles colocaram na voz, na composição, né? Como uma conjunção focal entre os nodos. Depois de 1 mês e meio, né, nem isso, 40 dias, nasceu Caetano Veloso, uma conjunção de Saturno e Urano, também focal aqui entre os nodos, principalmente o Urano mais próximo ainda, tá? Jimi Hendrix pegou esta conjunção aqui numa grande quadratura. Vejam aqui a quadratura com os nodos, de novo, principalmente, mais fortemente, o Urano, aqui com o Sol, Urano se opondo ao Sol e aos nodos, uma grande quadratura aqui, com Urano em oposição ao Sol. Bom, quem foi Jimi Hendrix? Ele ateou fogo à própria guitarra, no palco, consumia drogas, LSD, heroína, álcool, teve um quarto destruído na Suécia, foi preso no Canadá, morte por overdose de heroína nessa fase do retorno de Saturno, 27, 28 anos, tá? É como se eles não conseguissem ter um Saturno tão forte assim, porque o Urano, em conjunção com Saturno, traz esse combate, essa dificuldade para a estabilidade, manutenção, tá? Aqui a Janis Joplin, vejam também, num T-square, aqui com os nodos, o nodo com Quiron, aqui também na casa 3. Sabe por quê? Porque aqueles que eu falei, eles nasceram em junho, agosto. Só que depois o Urano, ele começou a retrogradar e o Saturno também. Então esses aqui nasceram mais no final do ano, olha, em novembro. A Janis Joplin, em janeiro de 43, pegaram de novo a conjunção, tá? Em Gêmeos. Então a Janis Joplin foi a rainha do rock and roll, claro, né? Teve uma atitude rebelde, era tida como rainha do rock and roll. Com 20 anos ela começou a consumir heroína, de novo morte no retorno de Saturno, por volta ali dos 27 anos, com uma overdose de heroína, tá? Barbra Streisand, um pouco antes deles, ela nasceu 24 de abril de 42, né? Então ela pegou em Touro a conjunção. Vejam aqui, olha, vamos falar do mapa primeiro, tá? Mas partiu exato no grau 28, na casa 2, em Touro. Que a gente sabe que a casa 2 também traz uma conotação para o canto. E em Touro também, né? E Gêmeos também, pela comunicação, né? Eu não vi, só que não estava como planeta focal entre os nodos. Eu vejo assim, que ela é de esquerda, fundou, né, ela é do Partido Democrata, fundou a Fundação Streisand, que ganhou um ranking das celebridades que mais receberam doações, né? Pregações como humanista, liberal, de esquerda,
Porém, eu não vejo ela tendo uma trajetória de vida tão radical como os que tiveram a conjunção no ponto médio entre os nodos. Tá? Não foi assim uma coisa tão kármica, me parece. Tá? O Muhammad Ali pegou essa conjunção na casa 10 em Touro, né? Então, é sabido que com 12 anos tentaram roubá-lo e ele deu uma surra no ladrão. A questão dele foi muito mais como é que ele expressou esse touro, muito mais concretamente, na base da força, tá? Então, ele se recusou a lutar no Vietnã. A gente sabe como que é isso nos Estados Unidos, né? Um jovem falar que não vai para a guerra. Tem uma frase dele que é essa: por que me pedem para me deslocar 10 mil milhas para lançar bombas no povo do Vietnã, enquanto os negros de Louisville são tratados como cachorros? Né? Interessante. Então, ele teve toda essa luta contra o racismo e depois ele teve mal de Parkinson, que a gente vê aí também este Urano falando bem alto, né? Aliás, nessa conjunção com Saturno, um Urano lá bem proeminente no mapa, tá? Agora, Frida Kahlo, gente, não tem nada a ver com a geração da conjunção entre Urano e Saturno, tá? Mas o que eu quero salientar? A gente sempre olha isso nos nossos cursos, tá? Se o Saturno quando um planeta, tipo assim, vampiriza um mapa, quando ele é um complexo tão forte, complexo como o Jung falava, que é como se ele dominasse o mapa, este complexo domina. Então, ela tinha um Saturno aqui muito enfraquecido, por estar na casa 8, por estar em Peixes, sofrer uma quadratura de Plutão, tá? E um Urano aqui bélico, porque está junto com o Marte, que acirra a impulsividade, e ambos numa oposição ao Sol. Então, um Urano estava muito mais proeminente no mapa dela, ainda próximo aqui do Nodo Sul. Então, a gente vê quando um planeta está muito forte e o outro está muito enfraquecido. E a gente vê, nossa compreensão da astrologia psicológica, uma outra função para Saturno como auxiliar do ego. Auxiliar, lembra da mediação que eu falei no começo? O Saturno ajuda também. Neste caso, parece aquela frase, deixa passar boiada, sabe? Assim, é um Urano que está correndo solto aí com o Marte, tá? E um Saturno muito fraco que não ajudou a segurar, e ainda um Urano que se opõe ao Sol, que a gente também vê como essa propriedade aí egóica, tá? Ok? Bem, por último, o mapa do Jung, tá? Por que eu trouxe esse mapa? Eu acho que não é novidade para ninguém, de tanto que já foi falado isso na internet. Eu, recentemente, traduzi esse livro da Liz Green, Jung's Studies in Astrology, né? Que ela fala sobre toda a busca de astrologia, né, por astrologia, durante a vida toda do Jung, que foi uma coisa incrível, é inegável, né? Palavras dela, não dá para você falar da obra completa do Jung sem incluir a astrologia. E nesse livro ela prova tudo isso, né? Então é claro que eu estou com o livro todo na cabeça, porque eu acabei de fazer a tradução, uma tradução extensa. Então, o que eu posso adiantar como spoiler para vocês, e já respondendo a pergunta que estão me fazendo muito, é quando vai ser publicado em português. Eu conversei com a editora Pensamento e eles precisam pedir muitas autorizações de imagem, de uma série de coisas. Então, pelo andar da carruagem, eles acham que, infelizmente, vai ser só no começo de 2023, tá? Então, aproveitando aqui já para responder. Mas por que eu estou falando
tudo isso? Porque o Jung falava demais neste livro que a Liz Greene nos relata, porque ela teve acesso aos arquivos pessoais do Jung. A família deu autorização. Então, coisas que a gente nunca soube estão nesse livro, é incrível. Então, ele fala muito deste Saturno dele em Aquário, na casa 1. Para vocês terem uma ideia, ele considerou, ele trabalhou muito com aquele Epoch Chart, mapa de época, que é a antiga Trutina de Hermes, né? Que é o mapa da concepção, fazer o mapa de quando teve a concepção do feto, né? Então, ele fez o mapa de época dele e ele começou a tratar de todos esses assuntos. Ele considerava este Saturno como fundamental, como Almuten do mapa dele, que é o planeta mais importante. Vejam a diferença. No mapa da Frida Kahlo, é um Saturno na casa 8, em Peixes. Aqui é um Saturno na casa 1, em Aquário. É claro que sofre também tensões, tá? Uma quadratura com Plutão, também está retrógrado, mas é diferente. Ele conseguiu colocar esse Saturno de uma forma que, mesmo ele recebendo aquela pecha de ocultista, ele comprovava tudo, cientificamente, tudo que ele fazia. Eu vi que já apareceu aí a Renata e o Arthur. Eu sei, gente, que é bastante informação para uma palestra só. Meus alunos me conhecem, eu não consigo fazer diferente, como eu junto a psicologia, a psicanálise, a mitologia, a astrologia. Então, tá aqui o meu e-mail, tá bom? Se alguém ficou com alguma dúvida, podem me mandar, ou vocês podem ir no site, ou me encontram no Instagram, no Facebook, Márcia Ferreira, Astrologia Psicológica, né? Eu acho que eu acabei também não falando no começo, eu sou psicóloga também, trabalho com psicologia analítica, com psicanálise e com astrologia, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? A gente que agradece aí, Márcia, pela palestra aí, pelo todo esse conhecimento, aula, né? pelo seu tempo aí. Então, várias pessoas, enquanto você estava falando aí, dando ótimos elogios, né? Vários relatos aí. Então, aí a Graziella falando, excelente exposição, parabéns aí, né? Obrigada, Grazi. Muitos esclarecimentos eu tinha mandado antes também. É tudo que a gente vê em aula, mas agora, assim, tudo junto, né? Sim. A Patrícia Mungarelli, que tá... Ai, querida. Bem, e que vai estar dela. Vai estar com a gente aqui amanhã e tudo mais. Então, não vou perder também. Boa. Ó, aqui a Lei Lima, que estava com a gente, tá todas as palestras aí, também agradecendo muito boa palestra. Então, fica aqui nosso agradecimento, Márcia, mais uma vez aí, por ter disponibilizado o seu tempo, né, aceitado, dado compartilhado o seu conhecimento aí de forma gratuita com todo mundo aí. Então, realmente, muito obrigado aí. Eu que agradeço, gente. Valeu, parabéns pelo trabalho de vocês aí na Regos. E a gente volta a se ver. E agradeço todo mundo aí, a atenção, a paciência. E tá junto até agora, né? Até o final. Obrigada, então, gente. Obrigada. Obrigado. E